Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Ian e galera, é o seguinte, nós estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar de imaturidade. Eu estou postando um vídeo na frente do outro, que o vídeo passado eu falei de maturidade e falei de 10 tópicos de maturidade. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a imaturidade e eu vou também listar 10 tópicos de como é a imaturidade. Porque antes de eu ser maturo, obviamente, eu já fui imaturo. Então meio que eu sei um pouco, talvez até muito, pelo menos pra mim, eu sei basicamente meio que moderadamente o que é ser imaturo. Porque houve um tempo que eu fui muito imaturo, e foi um pouco depois desse tempo que eu comecei a ter uma maturidade maior. Então, vamos lá. A imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela meio que permanência de uma pessoa em estágios anteriores do seu desenvolvimento intelectual, emocional ou moral, que foi basicamente o que eu disse. Antes de eu ser maturo, eu já fui imaturo. Então, como eu vivia meu desenvolvimento do meu intelecto, do meu emocional e da moral que eu tinha, isso fazia com que eu fosse uma pessoa imatura de certo modo, porque eu tinha meio que ainda naquele tempo eu tinha poucos traços de maturidade, mas ainda assim eu tinha maturidade, mesmo que pouca. Mas assim, eu não acho que cheguei a ter um momento da minha vida que eu fui totalmente imaturo. Eu sempre achei que eu sempre tive um pouco de maturidade comigo, mas meio que eu vou continuar com o assunto. A maturidade também significa a falta de responsabilidade de uma pessoa meio que crescer em suas atividades, tanto emocional e intelectual, fazendo que o mesmo se acabe tornando uma pessoa sem maturidade. Por exemplo, você ter vários tipos de coisa como apatia, falta de equilíbrio, perspectiva da pessoa, do jeito que ela é, a autoafirmação das pessoas, falta de educação, essas coisas meio que te fazem ser uma pessoa imatura. E basicamente é isso. Mas vamos lá, o vídeo passado ficou um pouco longo, então eu queria meio que dar um pouco de espaço e deixar esse menor. Então eu vou logo para a parte dos tópicos e eu falei um pouco sobre a imaturidade. Então vamos lá. Tópico 1, a falta de educação. Falta de educação, meio que não adianta você ter uma mente brilhante, ser muito engraçado e ser uma pessoa que esquece de falar por favor, obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou você quer falar mais alto que os outros em debates. Você ter uma falta de educação não te torna uma pessoa incrível, te torna uma pessoa ruim, uma pessoa que tem falta de educação, não é uma pessoa boa. Porque meio que não adianta você ser inteligente, você ser engraçado, você fazer um monte de coisa que as pessoas talvez possam gostar de você, mas você não tem uma educação. Você briga com as pessoas, não fala por favor, nem obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, e meio que quer falar mais alto que as outras pessoas, quer ter uma superioridade maior que as outras pessoas. E meio que eu digo que ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Eu digo que nós somos o que somos, a gente sabe o que a gente sabe fazer. Então esse foi o tópico 1, a falta de educação. Tópico 2, autoafirmação. Bom, percebe-se que meio que as pessoas imaturas, elas têm constante necessidade de se afirmar o tempo todo. Isso meio que acontece justamente por ela estar insegura consigo mesma ou não ter uma humildade. Que foi isso que eu disse, esse é um dos tópicos que eu falei da maturidade no vídeo passado. Então, esse foi o tópico 2, autoafirmação. Terceiro tópico, impulsividade. A impulsividade no lugar da reflexão sobre seus comportamentos futuros, uma pessoa meio que carece de uma responsabilidade, simplesmente irá agir e falar o que pensa. Ser uma pessoa impulsiva é meio que você não pensar duas vezes. E uma autorreflexão, que é dos tópicos da maturidade, é justamente o contrário a isso. Você ser impulsivo faz com que você fale uma coisa sem pensar. Isso pode até ferir o sentimento de alguém. Então, esse é o tópico 3, impulsividade. Bom, o tópico 4 eu vou dar como perspectiva. Bom, a
perspectiva, aquele que ainda não amadureceu, geralmente só enxerga o mundo somente pelo ponto de vista dele. Ele acha que o mundo gira ao redor dele. Então, a falta de humildade para aceitar as opiniões diferentes e para aprender as coisas novas, isso faz com que a pessoa tenha uma perspectiva própria do mundo, uma autonomia que não é necessária. Meio que a pessoa, para ser autônoma, ela tem que ter o jeito dela, isso está certo. Mas em relação a isso, você achar que o mundo gira ao seu redor, que você não tem uma maturidade perfeita, você não vai achar como se fosse uma coisa que só você entenderia. Por exemplo, fala assim, mas você não entende o que eu passei, não sei o que. Isso, ou provavelmente, se você está falando isso para uma pessoa, provavelmente pode ter passado uma coisa igual a você, ou talvez até pior. Então, essa é o tópico 4, perspectiva. O tópico 5 eu vou dar como platonismo. O tópico 5 eu vou falar um pouco sobre platonismo. Então, muitas das pessoas que ainda precisam evoluir, no quesito que o artigo fala, tendem a sonhar mais do que realizar, basicamente. As pessoas criam muita expectativa, muitas metas, muitas coisas para fazer, mas nunca tem ação de fazer isso. É meio que por isso que elas vivem em um mundo de ideias que não conferem com a realidade. Mas elas não querem mudar isso, pois elas são orgulhosas demais para abandonar os seus ideais. Mesmo que você queira ajudar ela, ela não vai querer sua ajuda. Por mais que você tente, que você goste dessa pessoa, que você queira ver ela bem, ela não vai querer sua ajuda porque ela é orgulhosa demais para aceitar. Ela acha que ela é matura o suficiente para ela ser... ela acha que é superior a você, cara. Se é uma pessoa... Por exemplo, eu como sou adolescente, eu tenho 15, vou fazer 16 anos, mas, por exemplo, a minha maturidade é extremamente alta em relação a das outras pessoas que eu conheço. Então, esse é um dos tipos de platonismo, que as pessoas que precisam evoluir não querem evoluir, simplesmente por isso. Então, esse é o tópico 5, platonismo. 6, tópico 6, eu vou dar como equilíbrio. O balanço do âmbito estudantil, profissional e pessoal não acontece na vida de uma pessoa imatura. Ela simplesmente vai vivendo sem ter planejamento mínimo. Isso pode ocasionar, em falta de tempo, queda de produtividade, aumento de cansaço e muitas outras coisas. Porque você balancear como é que vai ser a sua vida, por exemplo, com a escola, você balanceia os seus trabalhos, suas atividades, seu estudo em questões de horas, em questão profissional de trabalho. Você pode trabalhar em meio período, por exemplo, que é o que eu faço. Você trabalha uma hora na escola e na hora você está trabalhando outra coisa. Você tem que dividir o seu tempo, aprender a fazer isso, ter um equilíbrio em relação à sua vida. Porque as pessoas simplesmente que não têm a maturidade, não têm o equilíbrio, elas não têm planejamento nenhum. E depois elas ficam meio que se reclamando de esse trabalho que eu tenho não é bom, eu quero estudar numa escola boa. Mas tipo, a pessoa não tem essa responsabilidade de criar algo para si mesmo. Por isso que eu fui fazendo minhas coisas desde novo. Eu não tive as pessoas nos anos passados me chamavam para sair, para fazer um monte de coisa, mas eu não saía simplesmente por isso, porque eu estava querendo criar um equilíbrio para mim, estava pensando no que eu podia fazer. Na maioria do tempo, ou eu estava estudando, ou eu estava jogando, ou estava assistindo anime, ou alguma coisa assim. E as pessoas que queriam que eu saísse ficavam me chamando de fresco, porque eu não tinha essa vontade de ficar saindo para cima e para baixo, gastando dinheiro à toa. E hoje em dia as pessoas podem ver que eu sou uma pessoa muito matura, mas eu não me considero uma pessoa matura, porque às vezes eu até tenho esses traços de imaturidade em mim. Mas esse foi o tópico 6, equilíbrio. Tópico 7 eu vou dar como apatia. Algumas pessoas que não têm responsabilidade, elas podem ter falta de solidariedade. E também meio que elas se esquecem de quem precisa de ajuda, ou seja uma pessoa próxima ou desconhecida. Por exemplo, a pessoa que está sofrendo, ela fala assim, que ela, na verdade ela não quer ajuda, não quer essas coisas, mas tipo, a pessoa fala, tu tá sofrendo porque quer. Aí a pessoa chega e fala, eu tô sofrendo porque eu quero mesmo, eu tô sofrendo porque eu quero. A pessoa, cara,
Você sofre realmente porque você quer. Porque existem muitas pessoas, muitos sites, muitos canais, muitas coisas que você pode fazer para você deixar de sofrer. Você realmente sofre porque você quer. Você não tem vontade de fazer alguma coisa. Você não tem vontade de querer mudar, de ser feliz, de viver a vida. Você tem vontade de quê? De morrer? De sofrer? É isso? Cara, você sofre se você quiser. Eu, quando era mais novo, eu tinha muito problema em questão de amor, de escola, de bullying, de apanhar, de fazer essas coisas tudo. Mas, tipo, eu abaixei minha cabeça? Não. Eu continuei seguindo. Eu continuei fazendo o que eu fazia. E hoje em dia eu não sofro tanto. O meu sofrimento geralmente é pouco. O que eu sinto sofrimento é fome. Mas, cara, esse foi o tópico 7, apatia. Seguindo aqui, nós temos o tópico 8, eu vou listar como emoções. Bom, ter sentimentos à flor da pele não é meio que exclusivamente de quem está emocionalmente abalado, tipo, momentaneamente ou de qualquer momento. Mas a instabilidade emocional é meio que um ponto forte de quem ainda não tem discernimento. Porque você não conseguir aguentar seus sentimentos, você se deixar levar, é uma coisa que você precisa ter muita experiência, muita coisa ruim que acontece contigo, para você ter uma maturidade desse tipo. Mas se você não quiser mudar, então você não vai mudar. Que foi o que eu acabei de falar no tópico passado. Mas você controlar suas emoções, você ter tudo dentro de si para você usar, para você se conter do jeito que você bem entender, é uma coisa muito boa para você usar, para você criar da sua vida, fazer seus laços florescerem. Então, esse foi o tópico 8, emoções. Bom, no tópico 9, eu vou falar de afetividade. É meio que comum que as pessoas que ainda não tenham amadurecido tenham uma noção diferente de afetividade. Elas não conseguem respeitar os outros em qualquer tipo de relacionamento e não usam nada de honestidade sem perceber que estão perdendo muito no quesito da evolução. Porque você ser afetivo com alguém, ter afeto a alguém, você gostar de uma pessoa, se bem que você não for 100% honesto com ela, você nunca vai ter a confiança plena dela. Mesmo que, a não ser que seja uma pessoa orgulhosa. Porque mesmo que você faça tudo por ela, que você ajude ela quando ela precisa, cuide dela, ajude ela em qualquer coisa que ela precise, se ela não aceitar você, então você não merece ela. É meio que isso. Porque meio que as pessoas que não têm amadurecido, elas não têm noção dessa afetividade. Elas não respeitam os outros ou qualquer tipo de relacionamento. Elas não usam honestidade, humildade, nem nada do tipo. Então, esse foi o tópico 9, afetividade. Então, o tópico 10 eu vou deixar como esse último. É algo que eu estava pensando em colocar como primeiro, mas eu vou colocar isso como último para ser um pouco de reflexão. Bom, o tópico 10 é a contrariedade. Porque, diferente do indivíduo maduro que tem mais capacidade de aceitar as pessoas e as situações que vêm, quem ainda não está nesse nível quer mudar a todo momento. Tipo, sem qualquer planejamento, mesmo sendo um ideal bonito, por exemplo, aquela questão de ser algo bonito na coisa estética, é meio que uma visão que carece de conhecimento, porque se você não procura aprender coisa nova, você sempre vai estar um nível abaixo da pessoa, porque se é uma pessoa diferente, por exemplo, o fulano pode ser uma pessoa que estuda muito, que procura muito saber das coisas da vida, de exatas, de humanas, esse tipo de coisa. E já a ciclano não quer saber de nada, só quer saber de festa, bebida e gastar dinheiro. Meio que isso torna uma pessoa diferente, porque uma contrariedade faz com que um indivíduo que tem uma capacidade de aceitar as pessoas, situações, meio que algumas delas que não ainda conseguem chegar no nível alto de maturidade, elas querem meio que mudar a todo tempo, sem qualquer planejamento. E tipo, elas não têm a noção de querer inovar sem um estudo antes. Por exemplo, eu quando eu comecei a academia ano passado, em dezembro, se eu não me engano. Eu tô agora com 1 ano e 2, 3 meses de academia. E antes de eu começar, eu tinha estudado um pouco para saber sobre base de treino, nutrição,
essa questão de musculatura, lipídio, carboidrato, proteína, esse tipo de coisa, eu tenho um pouco de noção porque eu meio que estudei, eu tive uma base para poder começar. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Então, esse está aí, os 10 tópicos de imaturidade. Falei um pouco sobre a imaturidade no começo. E eu vou ficando por aqui. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal e até a próxima aí. Valeu!